Fala turma, tudo bem com vocês? Como vocês podem perceber, estou gravando de casa. Sim, estamos de quarentena, mas para vocês não ficarem sem conteúdo, obviamente, estou gravando aqui da minha casa. Vocês vão ver que a imagem, o som, até as dinâmicas das telas estão um pouquinho diferente, mas o conteúdo aqui é da mesma qualidade e o nosso compromisso com vocês vai sempre fazer te dar um jeito de tentar sempre chegar para vocês o melhor conteúdo da melhor forma, ainda mais na série de hoje, que é o Enchendo a Carteira. Sim, a série mais prática do nosso canal, em que todo mês a gente aporta R$ 500 e faz as compras ao vivo com o mercado rolando, para vocês realmente verem na prática como que o investidor faz, pra vocês realmente entenderem quais são as dinâmicas. Estamos em uma época extremamente didática, mas extremamente didática, no pico da crise ou não sei se você que está vendo aí já sabe se a crise piorou ou melhorou, mas de uma época de extrema queda da bolsa, caindo 40%, e as pessoas entrando em pânico sem saber o que fazer, o que comprar, quando comprar, enfim. E essa aula está aqui, fico muito contente de estar nesse momento extremamente didático, de poder dividir com vocês os resultados do mês passado, a estratégia desse mês e o que a gente vai fazer e sempre nesse meio do caminho adquirir e passar para vocês o máximo de valor possível. E você, se você quiser acompanhar o meu trabalho nas outras redes sociais, aqui na descrição do vídeo está o canal do Telegram, o perfil do Instagram, enfim, você pode manter acesso nessa época de quarentena e em qualquer outra época por todas as redes. E sem mais delongas, vamos lá. Se você está chegando agora e nunca viu essa série, volta e vê Enchendo a Carteira 1, Enchendo a Carteira 2. É uma série contínua para ter sentido para você o que a gente está fazendo mês a mês, todo mês aportando R$ 500, para você mostrar que com qualquer valor é possível você conseguir sim construir uma carteira patrimonial. E, sem mais delongas, vamos lá. Esse daqui é o nosso valor patrimonial atual, R$ 1.577,38. Mas, Matheus, não tinha 1.500 no outro mês? Sim, eu aportei R$ 500 e teve uma queda bem significativa, de forma que sobrou R$ 500 e alguns pequenos trocados de caixa. R$ 27,00 que acabou sobrando do outro mês. O que a gente tem que entender desse aspecto aqui? Que é normal a bolsa cair. É normal a bolsa cair até 60%. Que acompanha o nosso canal, é perfeitamente normal você entender isso. Mas o que acaba importando é o seguinte: eu continuo com 5 ações da EGE, eu continuo com 7 ações da Fleury, com 8 Itaú, com 6 da PetroRio, com 2 da Raia Drogasil e com 6 da VEG. Eu não perdi parcela societária, eu não perdi participação societária. E se a empresa não perdeu o diferencial competitivo dela, a variação do preço não importa. E a realidade, o que importa é o valor da empresa, não o preço dela. É isso que eu preciso que vocês entendam e internalizem. Então vamos dar uma olhada nos resultados do mês. Vamos lá. Nós temos aqui VEG, Itaú, Raia Drogasil, PetroRio, Fleury e ENGIE. Do nosso momento de compra até a data de ontem, que foi a data de fato 6/4, que eu peguei as cotações finais, todas as ações caíram, de 22%, de 21% até 45%. A que mais sofreu foi de fato a PetroRio. Ela sofreu pra caramba nessa época. E qual foi a ideia? Ela sofreu por causa da tempestade perfeita. Acabou junto à cotação do petróleo com a crise, então é óbvio que a commodity dela sofreu mais, ela acabou sofrendo mais. E pela nossa regra de distribuição, que eu mantive um peso igual para todas as ações, eu eventualmente vou mexer nisso, mas como estamos com poucas ações ainda, estamos apenas com 6, eu decidi colocar um peso ideal. Você não precisa ficar colocando 17,5, 18, 20 no começo. Se você quiser, fique à vontade. Mas como para mim você tem que ter 10, 15, 20 empresas, até eu chegar em umas 10 eu vou sempre tentar manter um percentual igual, depois eu vou ponderar em função do risco. E isso é uma estratégia que você tem que entender que pode ter sentido para você. No começo, o meu aporte são R$ 500, certo? Para essa simulação. Eu estou com 1.500. Então é fácil eu fazer aportes e mexer na carteira. Então eu não preciso no começo me preocupar tanto com os percentuais. Eu preciso no começo me preocupar mais em ter os ativos que eu quero. Em ter os ativos que eu quero. Porque pela minha regra, quem acompanha essa série sabe, estava na hora de comprar algumas empresas. Pela regra estava de comprar o Itaú, PetroRio e Fleury. Só que nessa aula de hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Para vocês entenderem qual é a ideia, deixa eu dividir aqui com vocês. Vai dividir em 3 partes. Primeira parte, os resultados do mês, os resultados gerais, que eu já vou acabar de passar para vocês. A segunda parte, qual que é a estratégia para esse mês e por quê. E finalmente, na terceira parte, eu vou comprar os ativos na prática. Vamos lá. Vamos dar uma olhada agora no nosso comparativo do mês, beleza? Quando a gente foi comprar a primeira aquisição nossa, o Ibovespa estava em 116
1.000 pontos, ok? Esse é o nosso Ibovespa na marca zero. Se a gente comparar mês a mês, a carteira do Matheus Gaguardi caiu 29%, enquanto o Ibovespa caiu 32,5%. Ou seja, a nossa carteira está com um saldo positivo de quase 4% em relação ao Ibovespa. Ela caiu menos, muito em função da escolha das empresas mais protetivas, apesar sim de ter Raia Drogasil, ter PetroRio, mesmo tendo poucas empresas, nossa carteira ainda caiu menos. E se olhar aqui no acumulado, ao longo desses 3 meses, a nossa carteira teve uma queda acumulada de 29% e o Ibovespa de 37,9%. Ou seja, estamos com uma diferença de 8,8% em relação ao próprio Ibovespa. E qual que é a ideia da aula de hoje? A ideia da aula de hoje não é comprar mais ações. A ideia da aula de hoje é a gente entrar em minha categoria favorita de investimento, que são os fundos imobiliários. Eu vou comprar agora fundos imobiliários. Matheus, por que você vai comprar fundos imobiliários, sendo que na realidade as ações caíram mais, não é hora de oportunidade, não é hora de comprar? Vamos lá. E para isso que eu vou ter que entrar no conteúdo da aula de hoje, que é extremamente didático e importante para você. Vamos pegar aqui, tela, beleza. Primeiro de tudo, o que é risco? Risco é incerteza. Guardem isso. Eu tive uma aula inteira que eu expliquei só esse conceito. Risco, ele é incerteza. Quanto mais imprevisíveis são os resultados, maior a volatilidade deles. Mais risco tem, mais incerteza. E fundo imobiliário tem um risco menor que ações. Tem uma incerteza menor porque o fluxo de caixa deles são os aluguéis. E o risco, pessoal, não é só olhar para trás, tá? Olha esse gráfico aqui da IRBR. Cada barrinha aqui representa um mês. Então, por uns 3 anos, ela só foi subindo em linha reta. E aí, em 2 meses, pumba, olha o que aconteceu. Entrou a contestação dos resultados dela, entrou o boato da Berkshire, da empresa do Buffett, que estava entrando nela e não estava. Junto com todo esse caos, criou-se a tempestade perfeita e ela, pum, caiu 80% do preço dela. Só que quem estava olhando só para trás, concorda comigo que esse gráfico aqui não tem a percepção de risco, só que o risco ele é cobrado. Quanto mais incertezas você tem, mais abrupto pode vir uma situação que te quebre. E você estar exposto em um mercado só, que tende a gerar esse efeito. Você diversificando em ações, você tende a baixar um tipo de risco, mas existe na realidade 2 tipos de risco. Pensem comigo aqui. A curva do risco, vocês já viram comigo, ela não funciona assim. Ela funciona dessa forma aqui. Ou seja, o risco-retorno, ele não é linear. Ele é mais curvado. E as pessoas tendem a não enxergar o seguinte. Chega uma hora que eu corro um risco muito alto para ter um prêmio de retorno muito pequeno. E se a gente fosse classificar os ativos, renda fixa é o que tem o menor risco, o menor retorno. No meio da renda fixa e ações estão os fundos imobiliários. E lá na ponta estão as ações. E lá para frente tem coisas muito mais arriscadas que nem sempre dão um retorno muito melhor. Mas ok, tá aqui no meio. Renda fixa, ações, fundo imobiliário. Eu gosto muito dele pelo balanço risco-retorno. Mas qual que é a sacada? Pensem comigo, isso aqui é extremamente importante. Olhem esse raciocínio. É o raciocínio do investidor que eu quero que vocês aprendam no Encher na Carteira. Eu quero que vocês aprendam isso. Eu preciso que vocês, até coloquei um zoom aqui, que vocês aprendam a pensar da forma adequada. Não é ver o que o Matheus está comprando e comprar junto. Isso serve para nada. Isso serve para absolutamente nada. A ideia é que vocês vejam as sacadas e, eventualmente, se alguma tiver sentido com o seu objetivo, você fala, caramba, vou fazer um raciocínio parecido, não pensei dessa forma. A ideia aqui é abrir sua cabeça. Legal? Vamos voltar aqui para a tela. Uma carteira com 100% em ações. Ela tem mais risco que uma carteira com 100% em fundos imobiliários, assumindo boas ações e bons fundos, certo? Isso está claro para todo mundo. Beleza. Agora, ambas as carteiras, tanto a 100% em ações quanto a 100% em fundo imobiliário, elas perdem no balanço risco-retorno para uma carteira diversificada que tem um pouco de fundo imobiliário e um pouco de ações. Se eu, por exemplo, tenho 90% em fundo imobiliário e 10% em ações, o meu risco é menor do que ter 100% em fundos imobiliários, simplesmente pelo fato que eu estou diversificando. E é isso que é uma coisa... Não existem muitos almoços grátis no mercado. Quase não tem almoço grátis no mercado e na vida, certo? Mas um almoço grátis é o seguinte, um dos poucos. Diversificar é um dos únicos jeitos gratuitos de você abaixar o risco e não necessariamente mexer no seu retorno, às vezes até potencializá-lo. Porque se eu tenho tudo em fundo imobiliário e tudo em ações, comparando A com B, fundo imobiliário é mais seguro, beleza? Por óbvio. Só que, se eu tenho de repente um percentual em ações,
eu desvinculei as duas coisas. Vai que chega um imposto na parte imobiliária, vai que dá uma crise no setor específico, vai que alguma coisa acontece com o bloco imobiliário. Se eu tenho uma ação de energia, de alimentos, sofre menos. Então eu estou diminuindo o meu risco ao ter uma coisa mais arriscada. E isso potencializa o retorno, porque o potencial de ganho das ações é maior. E se você sempre ficar rebalanceando, por exemplo, quando o fundo imobiliário sobe muito, você compra ações, quando as ações sobem muito, você compra o fundo imobiliário, você vai estar sempre evitando entrar na alta e o contrário também vale. Se caiu muito as ações, você compra as ações porque você saiu do percentual de equilíbrio, por exemplo, 30% ações, 70% fundo imobiliário, as ações caíram para 20%, você comprou mais ações para voltar para o 70-30%, você está comprando na baixa e evitando entrar na alta. Então você tendo uma regra, você automaticamente controla o seu risco e ao você colocar um outro ativo que não anda junto com o outro, que por exemplo, uma ação tem nada a ver com fundo imobiliário, você desvinculou e você diluiu o seu risco e aconteceu uma coisa muito interessante. A sua carteira X, ela pode estar aqui, você concorda? Ela pode estar aqui. Ela vai ter um risco menor do que as ações e pode ter um retorno maior que o fundo imobiliário. Você equilibrando e você saiu da curva, porque você diversificou, você descolou, você tem um prêmio de retorno aí pela diversificação. A diversificação tem um prêmio de retorno, é um dos poucos prêmios gratuitos. E eu preciso que você entenda isso aqui. Uma carteira com fundo imobiliário e ações, ela é mais segura no longo prazo que uma carteira só com fundo imobiliário e o retorno dela tende a ser maior pelo simples fato que você está diversificando. E diversificar é importante por causa disso aqui, ó. Prestem muita atenção. Tem dois tipos de risco, o risco específico e o risco sistêmico. O que é o risco específico? É uma gestão ruim da empresa, é o risco específico da empresa, intrínseco a ela. Como, por exemplo, aconteceu com a Oi, a má gestão, a concorrência, como aconteceu com a Cielo, é um risco da empresa. A cotação de commodities, vem acontecendo com a M. Dias, com a Ambev, a cotação do petróleo, com a PetroRio, com a Petrobras. E quem já viu uma análise mais profunda de ações minha, as 5 forças de Porter que englobam o mercado. Mas o risco específico é o risco da empresa. Tudo que você compra quando você adquire a empresa. Eu estou sujeito à má gestão, à concorrência, a produto substituto, estou sujeito a isso naquela empresa. Quando você compra uma empresa, você compra uma ação, você tem que saber isso. Se você não conhece esses riscos e ela vai cair 20, 30, 40%, você vai sofrer. E a ideia não é que você sofra. E na outra ponta é o risco sistêmico, que é o risco mais generalizado. Como, por exemplo, crise na economia. Uma crise na economia bate em todo mundo. A sua empresa pode estar fazendo um trabalho excelente, vem uma crise na economia, todo mundo vai sofrer. A inflação também afeta todo mundo, uma guerra, política externa, o coronavírus, tudo isso são efeitos de riscos sistêmicos, que a empresa pode estar fazendo um excelente trabalho, se a economia como um todo sofre, se todos os setores sofrem, ela sofre também. E agora vem a sacada, prestem muita atenção aqui. Num gráfico de risco, em função da quantidade de ativos que você tem, se comportaria mais ou menos dessa maneira. Quanto mais ativos você tem, quanto mais empresas, mais ações, mais fundos você tem, o seu risco específico diminui. Por quê? Pensa comigo. Você tem só a Ambev. É uma empresa gigante, segura, estável. Só que o seu risco é monstruoso. Se der uma crise de corrupção na Ambev, vier um imposto em cima da cerveja, voltar a lei seca, estou inventando que isso não vai acontecer, mas a empresa ia sofrer muito. Olha o gráfico da IRBR, ela vinha subindo em linha reta e pum, caiu 80% do nada. Então você ter só Ambev é mais arriscado do que você ter Ambev, Raia Drogasil, Engie, ao diversificar. Isso tem que estar claro para você. O setor pode sofrer muito e você não sabe, a gente não sabe o que vai acontecer para frente. Se eu estou diluído, se eu estou pulverizado, algum impacto não bate muito em mim, nenhum impacto bate muito em mim porque eu tenho várias coisas para acontecer. Então, ao ter mais empresas, eu vou diminuindo o risco específico, certo? Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é isso. Só que concordam que o risco específico, ele nunca consegue abaixar o risco sistêmico? Eu posso ter uma empresa ou 100 empresas. O risco sistêmico, neste momento, ele se mantém, porque é um risco generalizado. E aqui vem duas perguntas. A primeira pergunta, que é um passo para trás, é a seguinte: quantas ações ativos são ideais para uma carteira? E por que eu estou levantando essa pergunta? Porque eu vejo muitos estudos por aí, muitas pessoas falando, Matheus, mais do que 10 ações não tem sentido. Porque se vocês lembrarem do gráfico, vai caindo, 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 certo? Chega uma hora que o risco específico ele não abaixa mais muito, ele não abaixa muito. Da sua primeira empresa para a sua segunda empresa, ele caiu muito, para a terceira caiu também, só que da 30ª empresa para a 31ª, o risco específico não muda muito. Eu concordo com isso. Eu concordo que o risco específico ele não muda muito depois de 12, 15 empresas. Só que você tem que saber o balanço risco-retorno. Não existe limite para empresas que você tem. Por quê?
O setor do ano, a empresa do ano, você não sabe antes de acontecer. E se você tem uma carteira, em vez de ter 10 boas empresas, 20 boas empresas, a chance da empresa do ano estar nas 20 é maior. E aí a chance da empresa do ano subir 500%, sei lá, 200% em 2, 3 anos, você estava com ela. Em vez de você tentar acertar qual vai ser a empresa do ano e ter uma carteira mais enxuta para ter mais dinheiro em cada uma, se você tem mais empresas, 15, 20, não tem limite, tá? Para mim, no mínimo 15 ações é uma carteira bacana, 10 já me incomoda, mas menos que 10 está concentrando muito risco. Então, você ter muitas empresas não é um problema, não tem limite máximo. Tem investidores muito bons que eu conheço que tem 60 empresas na carteira, entre ações e fundos imobiliários. E os caras ganham bastante dinheiro. Qual que é o problema do ser humano? Você quer concentrar numa coisa só, isso não funciona. Não funciona você querer concentrar numa coisa. Então, quanto mais empresas você tem, eu concordo que da 20ª para a 21ª, o seu risco específico não diminui, mas o seu potencial de retorno aumenta. Quem acompanhou meu resultado de 2019, 50% do meu ganho vieram de 3 empresas. De 3 empresas. Eu estava com 19. Com 3 empresas veio metade do meu ganho. Se eu tivesse 10 empresas querendo acertar, deixasse 2 de fora, o meu ganho ia ser muito menor. Então, não tem limite para quantas empresas você tem que ter. É uma boa empresa, tem um bom fundamento, coloca na carteira. Esquece de querer concentrar, você só concentra risco. Legal? Vamos voltando para cá. E o que eu faço com o risco sistêmico? Bom, primeiro, 2 pontos para diminuir o risco específico. Primeiro jeito, diversificando em empresas distintas de setores distintos. Ficou claro? Ótimo. Segundo, diversificar em ativos de categorias diferentes, ações, fundo imobiliário, renda fixa. Isso desvincula lateralmente as coisas. Agora, como diminuir o risco sistêmico? Tem 2 jeitos de diminuir o risco sistêmico. Primeiro jeito, investir em outros países. Você tira o risco sistêmico do Brasil. Você saindo daqui, indo para um outro país, você consegue abaixar o risco sistêmico geral, como a crise da economia do Brasil, a inflação do Brasil. Mas, Matheus, agora no coronavírus bateu no mundo inteiro. Tem como abaixar esse risco sistêmico? Tem. Deixa eu até dar um zoom aqui. Tem como abaixar esse risco sistêmico e é a sacada mais simples do mundo, que é exatamente por isso que a gente vai fazer o que a gente vai fazer hoje de comprar na prática. Como é que você abaixa o risco sistêmico? Assim, ó. Investindo em momentos diferentes. Ao investir em momentos diferentes. Sabe por que isso abaixa o risco sistêmico? Sabe por quê? Por um simples fato. Porque você vai estar comprando na alta e na baixa. O zigue-zague não é ascendente? Se você compra sempre, na porrada para baixo, você vai comprar lá embaixo. Não porque você adivinhou a mínima, que você comprou aqui, 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 aqui. Você compra todo mês. Ao comprar todo mês, como o zigue-zague é ascendente, você vai comprar em alta, vai, mas vai comprar em baixa também. E você não tem que adivinhar. Então, você comprando em épocas de baixa, que você não sabe quando que é baixa até de fato inverter, você vai comprando sempre. Você tira das suas costas a necessidade de acertar, você cria uma regra para você comprar sempre, você só vai comprar o que desbalanceou a sua carteira, logo você vai tender a comprar o que caiu. E você fazendo isso com consistência, você vai inevitavelmente comprar em épocas de baixa e vai evitar entrar em muitas épocas de alta, mas você vai comprar sempre. O quanto fácil é comprar sempre. E o que as pessoas querem fazer? Querem adivinhar fundo, querem comprar barato. Não existe barato. E para pôr um prego no caixão de quem quer tentar comprar barato, olha esse estudo aqui. Chama Buy the Dip. Já mostrei esse estudo algumas vezes no canal, mas vale a pena você que nunca viu. É um estudo que mostra desde 1970, na Bolsa Americana, alguém aqui em vermelho, ou carinha com a linha azul, é que comprou sempre na mínima. O mercado fez uma mínima e ele comprou. Aqui em preto é o cara que comprou todo mês. Que ele comprou todo mês. Ele não só empatou, como ele ganhou. Teve um retorno maior. Teve um retorno maior. E eu te pergunto, o que é mais fácil? Se acertar mínimo ou comprar todo mês? Comprar todo mês. E o que é mais rentável? Comprar todo mês. Sabe por quê? O cara que comprou nas mínimas, ele comprou aqui e no outro fundo, certo? Só que ele perdeu a pernada. Ele não comprou nos outros momentos. Então, não é só impossível acertar a mínima, como é menos rentável. E você está insistindo em querer comprar porque está barato. Não existe isso. Isso não funciona. Isso não funciona. Certo? Então, na parte de conteúdo, eu queria passar isso para vocês, para explicar o que eu quero fazer e por que eu quero fazer isso. Logo, eu vou comprar fundos imobiliários para começar a diluir mais o meu risco específico e, como eu estou comprando em momentos diferentes, também abaixar o meu risco sistêmico. Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui minha tela. Legal. Quais fundos eu vou comprar? Eu vou comprar fundos de shopping. Eu vou comprar 2 fundos de shopping. Eu vou analisar rapidamente aqui esses 2 fundos.
Já analisei eles algumas vezes no canal, mas é um fundo que eu gosto bastante, que é o VISC. 51 mil negócios por dia, patrimônio quase em 2 bilhões, beleza? Vou passar bem rapidinho aqui para quem nunca viu isso. Vocês vão sempre ler isso daqui, eu gosto muito do site Funds Explorer, fundo tipo tijolo, empreendimentos em shoppings, legal? O fundo, cadê a administradora dele? A Vinci. A taxa de administração, ela me incomoda um pouco, ela é um pouquinho alta, mas pelo trabalho do gestor, eu gosto muito, vale muito a pena. A Vinci é um grupo extremamente forte. Aqui as explicações técnicas do funcionamento dele. Aqui a taxa de administração, o tipo de fundo que é. Estou passando aqui bem relâmpago, tá, galera? Porque não é esse o objetivo, ensinar vocês a analisar um fundo imobiliário, é pegar os pontos chaves. Aqui é a imagem de todos os shoppings que ele tem em participação. Descrição dele. Cadê o estoque de dividendos? Acabou não carregando aqui. E acabou não carregando. Mas ele é um fundo dos que eu gosto multi. Ele tem 13 ativos em 9 estados. Ele tem 13 shoppings em 9 estados diferentes. Acabou não carregando também aqui a vacância dele. Mas enfim, esse é um tipo de fundo que me interessa. E depois de eu avaliar tudo isso, avaliar o contrato dele, avaliar vencimento, avaliar locatário, avaliar a participação do fundo, só aí então é uma sacada final para vocês, que esse é um tipo de fundo que tem um monte de vantagem. Eu vou olhar este carinha aqui, ó, o P por VP, que é o preço dele pelo valor patrimonial. Isso me diz que o fundo está negociado a um preço abaixo do valor patrimonial dele, o que não quer dizer que está barato. Não quer dizer que está barato. O mercado não é burro, o mercado é inteligente, ele está sempre à frente. Isso está embutido, o medo, o risco, a probabilidade dos shoppings fecharem, as lojas não abrirem, o fundo entrar em colapso, está embutido aqui. Mas, como esse é um fundo que eu analisei com detalhamento, obviamente antes disso aqui, que ele tem um bom gestor, multi, ele é majoritário nos shoppings, eu acredito que o fundo vai se recuperar e a crise, como todas, vão passar. Como último filtro, jamais o primeiro, eu posso olhar o P por VP para decidir o que comprar. Por quê? Ele está sendo negociado abaixo do que valem os imóveis. Então, para mim, é o momento de compra como último filtro, beleza? Eu vou pegar primeiro o VISC 11. E aqui eu vou pegar o HGBS 11 também, que é um outro fundo de shopping, que também tem bastante negócio, um patrimônio de 2 bilhões e meio, legal? Uma olhada bem rápida dele aqui. Fundado em 2006, é o fundo mais antigo, então eu fico bem mais tranquilo quanto a isso, gosto muito desse fundo. Sempre analisar o administrador do fundo, extremamente importante. Aqui a taxa de 0,6%, prefiro muito mais. Fico bem mais confortável. O preço dele pouco importa para mim, porque eu não sou trader. O segmento que ele é, a taxa de administração, não tem nenhuma outra taxa, isso é ótimo. Também, novamente, os shoppings que ele tem participação. O histórico de dividendos, extremamente estável, extremamente estável. Esses picos maiores são usualmente porque fundos de shopping, eles recebem um percentual de venda de loja de estacionamento. O dividend yield é o percentual de dividendo pago, mas Matheus, isso aqui está caindo. Quem já sabe, quem já viu minha análise de fundo imobiliário, sabe que o que importa é a estabilidade dos dividendos. Se o dividend yield está caindo e o dividendo está constante, eu tenho certeza que o preço da cota está valorizando. O que me importa é esse fluxo de caixa aqui, beleza? Valor patrimonial, aqui ó, multi também, 16 ativos em 5 estados, a maior parte em São Paulo, o estado que mais movimenta a economia do Brasil. E só que de vacância dele, uma vacância bem baixa, pode ser que aumente agora em março, por isso que o risco dele deve estar embutido. E vocês sempre têm que olhar o último relatório gerencial, porque lá vão ter os detalhes de vencimento de contrato, reajuste de contrato, se é típico, se é atípico, uma série de fatores importantes. E como curiosidade, o P por VP dele está em 0,86. Então, dado esta situação, são dois fundos que, para mim, um setor que apanhou muito, um setor que eu acredito que é perene, que vai se recuperar. Se eu não achasse que ia se recuperar, eu não compraria eles. Eu não acho que está barato, porque nunca existe um negócio barato. Se tivesse barato, eu punha todo o meu dinheiro, concorda? Mas como os dois fundos são fundos excelentes, são fundos muito bons, certo? E por serem fundos muito bons e estarem no último do último filtro com P por VP abaixo de 1, eu vou entrar neles. Não porque o P por VP está baixo, porque tem fundo que o P por VP está 0,5, o fundo vai quebrar e vai para 0. Entenderam? Então vamos abrir aqui o site da Clear, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E vamos, de fato, fazer as compras. Vamos lá. Temos aqui R$ 527 para comprar. E o fundo que eu vou comprar vai ser o VISC 11 e o HGBS 11. Como eu estou com dois fundos, vou pôr 50% em cada um. Beleza? O setor são o setor de shoppings. A data que eu vou comprar é o dia 7/4 e aqui também é o dia 7/4.
Vamos abrir aqui a negociação. Renda variável. A gente compra. Eu sempre apoio na hora de comprar aqui da ordens. Vamos abrir aqui a Clear. Nenhuma ordem encontrada. Onde é que era mesmo? Sempre esqueço. Clear só uso para isso, eu acabo apanhando um pouco. Uma renda variável. Aqui, a Swing Trade, lembrei. Vamos lá. E diminuir a tela aqui para vocês enxergarem. Vamos lá. VISC e HGBS. Vamos dar uma olhada. O VISC está 94, o HGBS 208. Então vamos para o nosso Excel. VISC está 94, certo? 94 e 208. O nosso preço médio vai ser esse aqui também, certo? Vamos ver quanto eu consigo ter de cada um. Eu consigo ter um HGBS e para ter, vamos ver, 3... Eu conseguiria ter um HGBS e 3 VISC 11. E é exatamente isso que eu vou comprar. Vai dar R$490, temos 527. Então, bora lá comprar. Bora lá comprar. Então, VISC, perdão, HGBS quanto mesmo? HGBS 1. E diferente das ações, você pode comprar de 1 em 1, beleza? Você pode comprar de 1 em 1 e é exatamente isso que você precisa fazer. Legal? Vou colocar assinatura eletrônica. E comprado um HGBS. Boa! Compramos um HGBS ao preço de 209. Beleza. E, deixa eu anotar aqui, o HGBS é o preço de 209. E vamos ver agora o VISC. O VISC está 94,15. Então vamos comprar agora. Mudar o código aqui. VISC está 94,10. Vamos comprar 3, certo? Vamos comprar 3 VISCs a 94,10 e vamos dar a ordem de compra e executada com sucesso. Compramos 3 VISCs a 94,10. A 94,10. Beleza. Qual que é a grande sacada disso aqui? Dê uma olhada. A ideia é tentar fazer este balanceamento. A minha carteira objetivo, eu quero ter 70% em ações e 30% em fundo imobiliário. Ao comprar R$500 de fundo imobiliário com 1.500, eu consegui chegar nesse balanceamento. Então, pessoal, a partir de agora, eu vou sempre tentar manter os 70-30. Logo, quando as ações caírem mais, o que eu vou comprar? Ações. Eu vou comprar ações. Se elas subirem muito, o que eu vou comprar? Fundo imobiliário. Logo, eu vou estar sempre balizando, comprando o que tende a estar mais favorável no momento, porque eu sei que o mercado é zigue-zague. Idealmente, eu quero pegar o zague, certo? Só que eu criei uma regra, eu vou seguir esta regra. Então, estão aí meus 2 aportes do mês em fundo imobiliário de shopping, porque são setores que eu acredito, que eu gosto muito. Comprei 2 fundos. Mês que vem, não sei como que vai estar a situação. Se for fundo imobiliário, eu vou comprar outros segmentos. Se for ações, vou colocar outras ações para constituir a minha carteira núcleo, a carteira mais agressiva. E assim nós vamos caminhando R$500 por mês. E eventualmente vocês vão ver como o nosso patrimônio vai inflar. R$500 por mês é muito próximo da realidade que a gente tem. Muito próximo da realidade das pessoas que, pela pesquisa que eu fiz no Instagram, no Telegram, conseguem aportar por mês. Então a gente vai fazer isso aqui junto na prática para te mostrar como você pode aportar e investir e como o investidor de fato pensa. E se você chegou nesse ponto aqui do vídeo, dá um like para ajudar no nosso canal a divulgar esse conteúdo para chegar para mais pessoas. Se inscreve para você não perder nenhuma série do Encher na Carteira ou qualquer outro vídeo que eu postar aqui. Dúvidas nos comentários. Vejo vocês na próxima aula.